conduzir a cliente à fidelização, ao fechamento e à fidelização da progressiva já logo no primeiro atendimento. Então, o que a gente vai começar conversando? A gente tem 2 momentos para pensar nesse primeiro atendimento. A gente tem um momento onde a cliente não está presencialmente, ela mandou, por exemplo, um WhatsApp e pediu para perguntar o preço, né? Isso é um cenário bem comum. Ou um segundo momento onde a cliente já está lá no salão. Então, nós vamos separar esses 2 momentos e vamos conversar cada um por vez. Num primeiro momento em que a cliente ligou para pedir para saber o preço apenas, como que a gente deve proceder para que essa cliente já fidelize com a gente? Porque imagina, ela nem nos viu, ela muitas vezes nem sabe quem a gente é. Algumas vezes ela tá vindo por indicação, mas muitas vezes ela tá só se informando, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu separo isso em 3 etapas, tá? Porque daí vai ficar mais fácil de tu também entender, mentalizar e decorar isso. A pessoa perguntou o preço, a primeira coisa que eu faço, eu digo o preço. Eu digo. Por quê? Porque eu não quero enrolar a pessoa, eu não quero que ela se sinta, que ela sinta como se ela estivesse conversando com aquele tipo de vendedor chato, que vai querer enrolar para depois ludibriar ela de alguma maneira, né, enfim, não causar uma má impressão. Então, ela perguntou o preço da progressiva maravilhosa, sim, eu respondo a variação, sempre usando o termo em média, nunca o termo no mínimo tantos reais. Não, a gente não fala assim, a gente fala em média tantos reais, ou seja, pode ser menos, pode ser mais. Tá? Porque falar em média dá uma sensação para ela de, pode ser que também seja mais econômico, caso ela considere que possa estar fora do orçamento. Então, primeira coisa, a gente fala o preço. Só que imediatamente a falar o preço, o número 2 a gente se nega a fazer a progressiva nela sem conversar antes. Mas parece incoerente, né? Olha só que coisa mais sem cabimento. A cliente está procurando para fazer, ela quer saber o preço, tu diz o preço e depois tu diz. Só que assim, eu não faço sem conversar antes, tá? Eu preciso que tu agendar contigo para te vir aqui, olhar teu cabelo, a gente conversar um pouquinho, senão eu não pego serviço assim, sem conversar primeiro. Isso causa um impacto na cliente. Isso causa na cliente uma sensação de que a gente não tá desesperado, a gente não tá, como eu vou dizer, implorando, né? A gente não tá mendigando, né, serviço. Ao contrário, a gente tá sobre o domínio da situação. A gente que tá sobre o domínio da situação. A ponto que daqui a pouco eu nem vou fazer teu cabelo. É quase que uma coisa assim. Claro que eu tô falando isso de uma maneira muito delicada, né? A gente, se esse domínio da situação, ele passar a parecer uma arrogância, aí estragou tudo. Daí não tem jeito. E ao mesmo tempo em que a gente faz esses 2 passos, né? Que é o quê? Diz o preço, mas diz para o cliente que a gente se nega a fazer, a não ser que ela venha primeiro para a gente conversar. Aí a gente faz o arremate desse terceiro passo, que é o arremate desse primeiro impacto, que é dizer, e se eu fosse tu, eu não faria com cabeleireiro algum que não fizesse primeiro a questão de ver o teu cabelo antes de fechar contigo, de agendar contigo a tua progressiva. Por quê? Isso é perigoso. Porque isso dá uma razão a ela, né? Porque a pessoa não tá tendo a devida atenção contigo. Porque pode ser que o teu cabelo não seja possível fazer, né? Porque isso vai remeter para a cliente uma espécie de trava. Poxa, se ela ia ligar para ti,
Mandar um WhatsApp pra ti. E ia mandar também para outras 4, 5, porque ela tá atrás de preço, ela tá se informando. Tá? Ela tá naquele primeiro momento, ela resolveu fazer progressivo, ela tá se informando. E tu diz pra ela, olha, o preço é em média tanto, só que eu não vou fazer sem conversar contigo pessoalmente primeiro, e tu não deveria fazer também com ninguém que não fale contigo pessoalmente primeiro, porque é perigoso pro teu cabelo. O que essa cliente vai pensar? Nossa, ainda bem que eu achei essa maluca aí que me disse que tem que olhar meu cabelo. Já pensou? Pode ser que seja perigoso mesmo. Imagina se meu cabelo quebra, cai, estraga, enfim, né? Tá vendo? Ó, deu uma trava. E já te diferenciou. Te diferenciou dos outros cabeleireiros que não disseram nada pra ela. Né? Que só disseram assim, ela perguntou quanto é? Tantos reais. Tá bom, obrigada, tchau, qualquer coisa eu ligo de novo. Aquele ali perdeu. Tá? Inclusive, se tu faz isso, cuidado, né? Cuidado. Não é assim que a gente tem um atendimento profissional que realmente desenvolve na cliente um desejo de fidelizar com a gente. Tá? Tem que saber levar essa conversa. Então, muito bem. Esse foi o primeiro momento aonde a cliente estava vindo apenas pelo WhatsApp, né? Normalmente pelo WhatsApp, porque hoje em dia ninguém liga, né? Ninguém telefona. Agora chegou um segundo momento que então ela disse pra ti, não, tá bom, então eu vou dar uma passada aí pra te olhar meu cabelo e tal. Quando é que eu podia ir? Particularmente, eu vou dizer como eu faço e como funciona. Eu não tenho dúvida que esse é o jeito certo de fazer esse atendimento para cliente fidelizar. Eu marco na minha agenda um horário para conversar com ela. De quanto tempo? De 30 minutos. Exatamente. Eu marco 30 minutos para conversar com a cliente. Às vezes eu vou precisar de 10 minutos. E às vezes eu vou precisar até de 40. Vai depender de cada caso. Mas normalmente em média de 30 minutos é o suficiente para conseguir explorar tudo que eu preciso explorar. Aí tu pode me perguntar assim, mas Fábio, 30 minutos eu podia incluir outro atendimento e aí eu tô ali só batendo papo com a cliente. Pois é, minha irmã, podia mesmo. Só que eu tô te sugerindo um jogo de lucro a longo prazo, tá? Um jogo de fidelização que a cliente não vai ter e de nível de atendimento que a cliente não vai ter em qualquer lugar, tá? Não vou te dizer em outro lugar, porque qualquer outra cabeleireira esperta também vai se utilizar desse tipo de recurso, mas não em qualquer lugar, entende? Eu tô te sugerindo tu perder 30 minutos e deixar talvez de fazer um atendimento para ganhar muito mais tempo do que isso depois, no sentido de que tu conquistou aquela cliente e agora ela tá na tua e aí tu faz gato e sapato, que nem a gente diz assim, brincando, né? Claro que eu falo isso com muito respeito, porque eu tenho um profundo respeito pelas minhas clientes, por todas elas. Eu entendo claramente que são elas que me sustentam. Eu tenho experiências lindas com as minhas clientes, né? No sentido de aquela troca humana, assim, que é insubstituível. Mas, mesmo assim, a gente precisa agir de uma maneira técnica nesse primeiro momento para que as coisas se encaminhem como a gente quer. Então, recapitulando ali, a cliente chegou agora, então ela agendou, veio ali 30 minutos, em 30 minutos de atendimento que agora nós temos para conversar com ela, o que eu falo com essa cliente qual que é o nosso objetivo aqui na live? Fidelizar a cliente já logo no primeiro atendimento, tá? O que eu vou falar com ela? Eu vou perguntar sobre o cabelo, eu vou perguntar sobre a vida particular, ou eu vou... O que eu digo para essa cliente se eu quero que ela fidelize comigo? Já no primeiro atendimento ela nem me conhece muitas vezes. E tem um detalhe, eu estou sendo redundante. Por quê? Porque
quando a gente fala fidelizar no primeiro atendimento, eu tô sendo redundante porque não existe fidelizar no segundo atendimento. Tu só tem uma chance. Ou ela vai fidelizar contigo naquele primeiro atendimento ali, ou perdeu, né? Como a gente diz. Então, eu já falei antes sobre como é que a gente faz essa primeira conversa com a cliente quando ela só ainda está procurando pelo WhatsApp, e depois a gente orienta então a cliente a vir falar com a gente pessoalmente. E agora nós estamos no segundo momento onde esta cliente já chegou lá no salão, ela está com o horário agendado, a gente está aguardando, e é a primeira vez que a gente vai conversar com ela. A primeira coisa que eu vou fazer, e olha só quanto isso é óbvio e quanto isso é pouco praticado. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar 2 cadeiras e vou sentar com a cliente, eu de frente para ela. Te explico por quê. Experimenta uma hora e comprar um carro, por exemplo. Se tu não for comprar, experimenta e só fazer como é que se diz? Fazer um orçamento, né? Porque comprar nem sempre a gente vai. Mas vai numa loja de carro e fazer um orçamento. Tu vai perceber que o vendedor vai te mostrar o carro, os detalhes do carro, e quando a conversa se encaminhar para fechar, ele vai te convidar para uma mesinha e vai dizer, vamos sentar aqui agora pra gente conversar. Por quê, gente? Porque coisas importantes, elas são faladas sentada. Tá? Coisas triviais tu fala de pé, inclusive caminhando, inclusive, né, de diversas formas. Agora, coisas importantes tu senta para conversar. Eu acho que isso é óbvio e é esquecido. Então, o que a gente faz com essa cliente? A gente senta com ela, né, de frente ali com ela, e aí a gente vai começar a fazer perguntas. Tem uma frase que eu gosto muito, mas eu não sei se eu vou lembrar dela completamente, mas é mais ou menos assim. Na venda, quem fala primeiro perde, quem faz a melhor pergunta ganha, e quem conta... Não, como é que é? Quem fala primeiro perde. Quem faz a melhor pergunta ganha, e quem conta a melhor história fideliza. É uma coisa assim, tá? Desculpa que eu quis contar a frase aqui pra ser mais lúdica, mas ela me fugiu um pouco, mas era mais ou menos assim. O que essa frase quer dizer? Tu não pode sair falando pra cliente 50 coisas lá que tu quer dizer pra ela sem primeiro ouvir. Calma, vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Porque conforme aquilo que ela for nos dizer, é que nós vamos usar contra ela. Brincadeira, tá? Se tem cliente aí vendo, não dá bola, tá? Porque se tu é minha cliente e já fidelizou comigo, eu já fiz isso contigo, e tu já ficou contente e é minha cliente mesmo, então não dá bola. Mas eu tô tentando me direcionar para as cabeleireiras. Voltando. A gente, quando vai fazer as perguntas, a pergunta, ela é um elemento que, se tu faz, por exemplo, tratamento com psicólogos, tá? Eu faço. Aí eu já vou... Faz 2 anos que eu vou em psicólogo. Então eu já peguei a manha. O que o psicólogo faz? Ele não te diz assim, ó, se tu chega lá com um problema... um exemplo. Eu tenho uma compulsão alimentar, vou falar um exemplo, tá? Tem uma compulsão alimentar e eu preciso sair dessa compulsão, preciso me tratar em relação a isso. Como é que eu faço? O psicólogo, ele não vai te dizer assim, ó, isso é muito simples, para de comer que tá tudo resolvido. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai te fazer perguntas, e ele vai fazer assim contigo, ó. Conforme a pergunta que ele vai fazendo, a tua resposta, ele vai te direcionando. Tu respondeu aqui, ele te empurra um pouquinho mais pro lado com a outra pergunta. Tu respondeu aqui, ele te empurra um pouquinho mais pra cá com a outra pergunta. Até te levar a tu mesmo concluir sozinha. Assim, ó. É claro. É só eu parar de comer. Entende? A pergunta aberta, tá? Que é aquela, não é uma pergunta de sim ou não, mas aquela pergunta
E a pessoa, que dá voz à pessoa a responder, essa pergunta, ela conduz a cliente para fazer aquilo que, na verdade, a cliente quer, mas que também é o que a gente quer. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. A gente vai fazer por perguntas essa condução. Como que a gente, então, que perguntas são essas? Quais perguntas eu vou fazer para minha cliente de progressiva para que ela fidelize comigo? Porque lembrando, qual que é o nosso objetivo? É ajudar as cabeleireiras, ajudar a cabeleireira a fazer a progressiva maravilhosa que não só alise, mas também fidelize o cabelo fidelize a cliente a si. Primeira pergunta, olha só que jogada inteligente essa aqui. Primeiro, tu tem tempo pra gente conversar um pouquinho pra eu entender o que tu quer no cabelo? Veja, eu pedi pra ela vir. Eu deixei na minha agenda 30 minutos, certo? Mas ela nem sabe disso. Eu não falei pra ela. Eu falei pra ela vir que eu precisava dar uma olhadinha. Ela acha que daqui a pouco isso vai levar 2 minutos. Por quê? Porque aonde ela vai em outros lugares é isso que acontece. Mas talvez ela queria mesmo que alguém desse uma atenção maior. Ou talvez ela até esteja esperando que alguém se demore um pouquinho mais dando essa atenção. Mas ela não sabe o que vai acontecer. Quando eu digo pra ela, tu tem um tempinho pra gente conversar sobre teu cabelo? O que eu tô dizendo pra ela? Já estamos sentadas, uma de frente pra outra. Tu tem um tempinho pra gente conversar então sobre teu cabelo? Ela vai dizer, meu Deus, vou poder falar. Quem não quer ser ouvido? Quem não quer receber uma atenção de qualidade? Entende? Opa, peraí, deixa eu ver esse atendimento aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. E nesse tem um tempinho pra conversar, a gente senta e relaxa e começa a ouvir essa cliente. Mas ouvir de verdade. Por quê? Porque, primeiro, se tu disser isso aí, mas ela tá falando lá e tu tá aqui, ó, olhando pros lados, tá entrando num ouvido e saindo no outro, não vai adiantar. Tu não precisa nem fazer isso aí, porque tu não vai conseguir alcançar o teu objetivo. Segundo, quando a gente tá conversando com a cliente ali, que pedindo esse tempinho pra ela ali, pra poder explorar o que ela vai falar, nós vamos fazer na nossa mente a ligação das informações. Porque conforme aquilo que ela vai nos dizer, nós vamos então utilizar para concluir o nosso objetivo com ela, que é fidelizar ela. Nós vamos levar agora essas perguntas para onde a gente quer, que nem os psicólogos fazem. Segunda pergunta, tá? Como tu gosta do efeito da progressiva pra ti? Outra pergunta óbvia, né? Mas não é óbvia não. Sabe por quê? Porque a cliente acha que quando ela vem fazer progressiva, só tem um jeito de fazer progressiva, que é alisar o cabelo até o cabelo ficar liso, escorrido, grudado na cabeça. E muitas vezes ela nem gosta disso, mas ela não sabe que tem outras opções, que ela pode ter um pouco mais de naturalidade, de caimento, ela pode ter uma coisa mais suave. E como ela não sabe, ela nem sequer pergunta. Mas muitas vezes é o que ela gostaria. Então, quando eu digo para a cliente assim, ó, como é que tu gosta do efeito da tua progressiva? Eu tô dizendo para ela, olha, eu sei fazer vários efeitos, tá? Eu não sou alguém que vai fazer a tua progressiva do jeito que todo mundo faz. Eu vou fazer do jeito que tu quer que faça, né? E ali ela vai me dizer, é assim, ó. Eu gosto que fique bem liso. Ou, eu gosto que fique liso, mas assim, eu quero brilho. Eu gosto daquele efeito espelhado. Ou, brilho, essas coisas não me interessam tanto, mas eu preciso que esse cabelo fique saudável. Eu morro de medo que o cabelo caia. Um exemplo, tá? Não, é muito raro o cabelo cair com progressiva. Mas é um exemplo, né? Vai sair dela, vai sair da boca dela, das palavras dela,
aquilo que ela quer. E a gente vai se utilizar disso. Terceira pergunta. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Tô colando. Aconteceu alguma coisa na tua vida particular que tu sente que te motiva a querer mudar o cabelo? Ai, 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 ai. Ai, 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 agora a gente pegou pesado. Assim, ó. Primeiro, essa pergunta, às vezes ela precisa ser direta, a gente precisa verbalizar essa pergunta, e às vezes essa pergunta ela é indireta. Indireta como? Às vezes a cliente já vai falar sem que a gente pergunte, ela já vai falar alguma coisa que aconteceu na vida particular. Por exemplo, quer ver um exemplo? Dentre tantos. Sim, aconteceu um negócio. É que eu acabei de me separar e agora tô vendo outra pessoa, então eu quero dar uma mudada. Tá vendo lá? Quero dar uma mudada porque, enfim, né, me separei, sabe como é que é? Agora a gente, né, bola pra frente. Ela tá falando de uma coisa que são motivações, subjetivas. Porque quem tiver, eu já falei isso em outros vídeos, quem tiver focado em querer entregar para cliente somente o cabelo, está fadado ao fracasso. A cliente pode até fazer uma vez, mas ela não fideliza, porque cabelo ela acha em vários outros lugares, tá? Cuidado, não empina o nariz. Cabelo, somente o cabelo, isolando aqui, só a progressiva, ela acha em vários outros lugares. O que faz a cliente, além de fazer a progressiva, além de alisar, fidelizar, é uma personalização do atendimento. É ela se sentir única e exclusiva ali no teu atendimento. Então, voltando. O que aconteceu na tua vida particular ali? Às vezes ela também pode dizer... Nessa hora, gente, quando a gente pergunta esse tipo de coisa, a gente pode ouvir diversas coisas, vocês nem imaginam. Às vezes, por exemplo, eu falava isso ainda com o meu colega. Eu disse como às vezes existem clientes que procuram para arrumar o cabelo porque elas querem melhorar a sua vida sexual. Tá? Isso parece assim uma coisa não tem ligação com a outra e tem ligação total. Ela às vezes não está se sentindo muito bem, está passando por uma crise nesse setor, digamos assim, e ela imagina que se o cabelo né, ficar mais do agrado dela, mais do gosto dela, que ela vai conseguir ficar mais empoderada, enfim. Entende? A gente às vezes pode perceber também que tem clientes que vêm procurando contando episódios de depressão. Ela acabou de sair de um episódio de depressão, está vivendo um episódio de depressão e aí ela ela quer arrumar o cabelo por esse motivo. Então, veja, tu entrar no mundo particular da cliente é fundamental, tu precisa explorar aquilo ali, porque conforme o que ela for te dizendo é o que tu vai usar para conduzir ela a fazer aquilo que tu quer que ela faça e que ela também quer fazer, tá? Quarta pergunta. Já tô me encaminhando pro final, tá, gente? São 5 perguntinhas. Quarta pergunta. Ou melhor, essa era a quarta pergunta. Deixa eu só ver aqui. Então, primeira. Só um pouquinho que eu sou assim, eu sou meio atrapalhada. Tu tem tempo pra gente conversar um pouquinho pra eu entender o que tu quer no teu cabelo? Segunda, como tu gosta do efeito da tua progressiva? Terceira, aconteceu alguma coisa na tua vida particular que tu sente que te motiva a querer mudar o cabelo? Quarta, eu escrevi de novo a terceira, tá? Não dá bola que é eu sendo eu. Então a quarta, eu achei que era um 5, era um 4. A quarta e última aqui, e não menos importante, tu já esteve te informando em outro salão? Já foi te informar no outro salão para também fazer progre? Ou se não, em outro salão com outro profissional, tu já foi te informar?
Por que dessa pergunta? Porque se ela te disser que sim, se ela disser, sim, eu tô pesquisando um pouco, já tô, né, tô dando uma olhadinha, conversei já com um e outro aí. Gente, é chute e soco. A gente vai pra cima pra encerrar esse assunto na cabeça dela. Eu digo assim para as minhas clientes, né? Eu tô fazendo. Eu já explorei todo o intelecto dela. Eu já fui lá ver o que ela quer no cabelo. Eu fui ver por que ela tá se motivando. Eu dei uma atenção de qualidade. Aí quando eu pergunto para ela se ela tá vendo com outras pessoas e ela me diz que ainda tá, eu digo não, então agora encerrou. Eu quero te convidar a ficar agora aqui comigo. Deixa que eu vou fazer o cabelo pra ti do jeito que tu quer. A tua progressiva vai ficar personalizada à tua pessoa. Não procura mais. Tu já achou. Sou eu. Eu vou fazer desta forma que ela já me... Daí eu uso as palavras que ela usou. Digamos que ela usou... eu quero uma prog que tenha muito brilho e que tenha... e fique bem lisa, bem escorrida. Eu vou dizer... Eu vou fazer para ti a tua progressiva com muito brilho e que fique bem lisa, bem escorrida. Eu vou prestar atenção para conseguir reproduzir o mais fielmente que eu conseguir a própria linguagem que ela usou comigo. E aí, depois que eu digo isto, eu emparedo ela, entendeu? Ela não tem... É como... Eu vou usar uma metáfora. É como se eu segurasse nos braços e ela estivesse esperneando, que a gente diz aqui no sul, esperneando para conseguir se escapar de mim, e não tem mais se escapar. Não tem. Ela fechou. O que acontece? Parece agressivo, né? Parece agressivo tu fazer isso, mas é muito bom quando a gente ajuda uma pessoa a decidir, porque tomar decisão ela produz muita energia, né? Tu desgasta muita energia. É muito mais fácil se tu consegue fazer com que ela tome uma decisão já ali no ato, com a tua ajuda, porque desgasta um pouco da energia que ela estava produzindo sozinha, só que ao mesmo tempo eu tô fazendo ela tomar a decisão por mim, já embasada no que ela quer. Então, se eu não tomei essa decisão, ela podia já ter tomado. Daqui a pouco ali, durante a conversa, ela já estava pensando assim, vou ficar por aqui. Eu gostei desse atendimento. Acho que essa cabeleireira aí, achei uma aí que vai dar certo. Só que se ela pensou ou se ela não pensou, eu não espero. Eu não vou deixar essa cliente dizer para mim no final desse atendimento, tá, obrigada, eu vou pensar. Eu vou pensar qualquer coisa, eu volto. Vai pensar coisa nenhuma. Vai pensar com as outras cabeleireiras, comigo não. Comigo tu vai fechar. Tu vai fechar. É casamento. E é fechar por tempo indeterminado. Gente, eu tô falando assim de uma forma mais enfática para ser compreendida, mas isso tudo acontece de maneira delicada, acontece nas entrelinhas, né? Eu até exploro sim essas palavras, né? Eu digo, não, quem sabe agora tu encerra a tua procura, fica aqui comigo, eu vou fazer do jeito que tu quer. Eu chego a declarar, né? Porque ela precisa ouvir também, ela precisa ouvir alguma coisa do sentido... eu me importo, eu quero que tu fique, mas é delicado, tá? O processo ele é bem delicado. E para finalizar essa conversa dessa live, eu vou só recapitular o que a gente entendeu aqui, ó. A gente, para fidelizar uma cliente desde o primeiro atendimento, que é o único momento, a única chance que a gente tem para fidelizar a cliente é na primeira, porque se ela não ficar na primeira, ela não vai voltar para a segunda, né? É através de perguntas, né? Através de uma atenção de qualidade, uma atenção verdadeira e batendo martelo, decidindo por ela, para que ela faça aquilo que ela quer fazer e que eu também quero que ela faça, né? Que nós queremos que ela faça.
Então, eu agradeço a todas vocês que estiveram aqui presentes, muito obrigada. Eu tô começando agora nessa parte aí das lives, vai ficar gravado também. Agradeço e continuem assistindo, tá? Podem mandar perguntas, eu vou procurar fazer os meus conteúdos aqui direcionados pelas perguntas que vocês mandarem. Lembrando do grande objetivo, ajudar cabeleireiras a fazer a progressiva maravilhosa que não só alisa, mas também fideliza a cliente. Um beijo!